Olá pessoal, aqui é o Ale Saito, criador de Educa Negócios, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como sobreviver a ambientes caóticos como analista de negócios. O tema desse vídeo foi uma sugestão que apareceu numa enquete que eu abri lá no meu Instagram, então se você quiser participar dessas enquetes, dar sugestões e até acompanhar outros tipos de conteúdos que eu posto lá, é só me seguir lá no Instagram, Ale Saito Oficial. Para a gente entender como um analista de negócios pode sobreviver a esses ambientes caóticos, né? Primeiro a gente precisa entender o que seria um ambiente caótico. E aí eu vou passar um pouco da minha experiência como analista de negócios, tanto numa consultoria estratégica, então fazendo projetos para outros clientes, para outras empresas, ou também como no outro lado da mesa, que é o mais comum, que é sendo analista de negócios de uma empresa. Então, fazendo os projetos, né, para a empresa em que eu trabalhava, que era uma multinacional. E vocês devem perceber que mesmo para grandes empresas, em que a gente, às vezes olhando de fora, acha que tudo é muito estruturadinho, que é tudo muito organizado, mesmo para essas grandes empresas, o ambiente ainda é caótico. Então, o caos se instaura na empresa e às vezes você não sabe como que você lida com isso. E tem dois tipos de situação que eu vejo que são mais comuns no ambiente caótico para analista de negócios. A primeira situação é quando a sua área ou você vira uma pastelaria. O que seria? Seria você ficar arrancando pedido de várias áreas, ou até das pessoas do seu time, né? Então, às vezes você vai lá, resolve uma coisa que um gerente pediu para você. Aí você vai lá e resolve o negócio do financeiro. Aí você vai lá e resolve uma outra coisinha que um chefe te pediu. Outra coisa que outro analista te pediu. Então, basicamente, a sua função é ficar arrancando pedidos de várias áreas, ou até do pessoal do seu time. E você, às vezes, não acaba tendo um papel tão, assim, delimitado, né? Um escopo tão delimitado. E você fica simplesmente fazendo a coisa para os outros. Às vezes até não dá para você focar em projetos maiores, né, que às vezes até dariam mais resultado para a empresa no longo prazo. E por conta disso, por conta de você ficar fazendo coisinhas pequenas para várias áreas ou para pessoas diferentes, quando você vai ver ali no final do semestre, no final do ano, você não teve nenhum impacto que foi muito relevante. Então, às vezes, até assumir essa função de pastelaria acaba prejudicando em você ser reconhecido dentro da sua empresa. É claro que você fazer alguns projetos ou outros para áreas diferentes ou até para dentro da sua área, né? Se forem projetos grandiosos e bem escopados, não tem problema. Então, vários projetos que você for fazendo, você pode ter um reconhecimento em cima disso e podem ser projetos que são importantes para a empresa no longo prazo. Mas o ruim é quando você fica pegando pedidos pequenininhos, sabe? E isso acaba não trazendo tanto reconhecimento como poderia trazer se fosse mais organizado. E o outro tipo de cenário que eu vejo bem comum é quando você ou sua área vira um corpo de bombeiros. Então você basicamente está apagando vários incêndios. E os incêndios seriam aquelas demandas urgentes que vão surgindo de última hora. Então, às vezes você tem uma reunião, tem que entregar uma análise de última hora para amanhã. Então você vai lá, tem que ficar varando à noite, ou até parar um projeto que você estava fazendo mais importante para resolver essa coisinha, e aí depois você volta para o seu projeto. Aí depois você vai lá e tem que escrever um e-mail, ou fazer uma apresentação, ou coletar um dado. Então você sempre está ali apagando algum incêndio que alguma demanda urgente que surge, sabe? Então você sempre tem que estar correndo de última hora para poder apagar esses incêndios. E o pior cenário de todos é quando você vira os dois, né? Você vira uma pastelaria e ao mesmo tempo o corpo de bombeiros, que é você ficar fazendo várias demandas que são urgentes. Então, várias demandas que você precisa apagar vários incêndios ali, para tanto de várias áreas diferentes, ou até de pessoas da sua área, do seu time. Então, isso seria o caos completo ali no seu papel como analista de negócios. Então, a ideia desse vídeo é passar algumas dicas para vocês para tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça. Seja você virar uma pastelaria ou virar o corpo de bombeiro apagando vários incêndios. Mas antes de eu ir para essas dicas, eu queria te fazer um convite. Nos dias 20, 21 e 22 de junho, eu vou fazer um evento online completamente gratuito chamado Semana da Análise de Negócios. Vai ser uma série de 3 aulas onde eu vou falar para vocês alguns dos principais erros que profissionais cometem na parte de análise e apresentações de negócios. Também vou passar algumas técnicas e até fazer algumas atividades práticas, né? Então, mostrar na prática como que resolver algumas análises e algumas técnicas relacionadas à apresentação de negócios. E também eu vou apresentar a metodologia que eu utilizo e que eu utilizei
para conseguir me destacar na minha carreira e me tornar um profissional desejado pelo mercado. Então, se você quiser aproveitar todo esse conteúdo que eu vou dar de graça, é só você se inscrever no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, já aproveita ali, pausa o vídeo, se inscreve e depois você volta aqui. Então, vamos voltar aqui para o tema do vídeo. Antes de eu passar as dicas para vocês, vamos tentar entender alguns modelos alguns modelos de trabalho, né, que um analista de negócios ele pode trabalhar dentro de uma empresa. Eu vejo 3 modelos mais comuns, né? Não necessariamente são só esses modelos, mas esses 3 mais comuns, que é você trabalhar de maneira centralizada, uma organização centralizada, ou seja, você faz parte de um time ali de analistas de negócios, ou até um time de dados, podem te colocar, né? Um time de analytics, em que você faz análises para várias áreas diferentes. Então, é um conjunto de analistas descentralizado. Você pode fazer análises para o marketing, análises para o departamento financeiro, análises para o RH. Então, você vai pegando ali várias análises diferentes e você vai rotacionando dentro do seu time. Outro modelo é o modelo descentralizado. Então, contrário desse. Ao invés de você ter uma área centralizada que resolve a demanda de várias áreas diferentes, você está alocado dentro de um departamento específico. Então, você é um analista de negócios de marketing, um analista de negócios da área de qualidade, um analista de negócios da área de processos. Então, ali você vai ter atividades e escopo ali mais bem formatado, mais bem estabelecido, dos tipos de problema que você vai ter que resolver como analista. E o terceiro tipo de organização de trabalho é você estar alocado em times de projetos. Então, cada vez que você tem um projeto diferente, você forma um time. E aí acabou aquele projeto, o time se desfaz, e aí você entra com outro tipo de time, com outro time, né, para você atender um outro projeto. Então, esse é um esquema ali que eu trabalhei bastante na consultoria estratégica. Então, para cada projeto, para cada tipo de cliente, eu ia lá, formava um time, aí acabava o projeto, desfazia o time, depois eu ia para outro time. E os outros 2 modelos, o centralizado e o descentralizado, eu trabalhei quando eu estava numa multinacional. E aí eu trabalhei nesses 2 modelos nessa mesma empresa. Então, por um momento, eu fui analista de algumas áreas e depois eles resolveram centralizar para os analistas eles atenderem várias áreas ao mesmo tempo, só que aí depois eles desfizeram essa formação e descentralizaram de novo, então colocaram os analistas para trabalhar em cada departamento diferente. Aí você pode perguntar, mas e a metodologia ágil? O Scrum, o Kanban, eles também não podem ser um quarto maneira de trabalhar, né? E no caso o Scrum, o Kanban, essas metodologias ágeis, elas podem se encaixar em alguma dessas 3 organizações de trabalho. Então, seja você trabalhando em times, né? Então, às vezes, times de produtos que vão se formando por projetos e se dissolvendo, ou até dentro de um departamento específico, ou até usando a metodologia ágil em um time de maneira centralizada, né? No modelo centralizado. Mas, enfim, isso foi só um parênteses. Mas a ideia aqui é te falar que, pela minha percepção, pela minha experiência, o modelo 3, que seria desse de times de projetos, né? Ele é o que tem menos chances de ser caótico. Por quê? Pela própria definição, um projeto é algo que tem um começo, um meio e um fim. E então, no caso, um projeto que for bem organizado, né, ele vai ter um escopo muito bem definido, com prazos bem definidos, e os resultados que você tem que entregar, eles também são muito bem definidos. Então fica muito claro, ó, esse projeto ele visa tal entrega e para um prazo estipulado. Você vai lá, tem um começo, um meio e um fim, e entregou o projeto, acabou, vai para o próximo projeto. Então, na teoria, se forem projetos que forem bem gerenciados, com o escopo bem definido, com um prazo ali que seja plausível, né, não seja muito apertado, e também com entregas muito bem delimitadas e que sejam plausíveis de serem atingidas, dadas essas condições, o modelo 3, né, esse tipo de modelo de gerenciamento de projetos, ele é o que tem menos chances de você ter um ambiente muito caótico. O que você vai ter um pouco ali como analista trabalhando nesse modelo, você não vai ter tanto uma rotina. Então você não vai ter processos ali, às vezes, bem definidos. Mas uma hora você está num projeto, tem um começo, meio e fim, acabou, você vai para o próximo projeto. Mas as chances desse modelo ser caótico, elas são menores do que no 1 e no 2. E aí no 1 e no 2, as chances de você ter uma pastelaria, um corpo de bombeiros é maior. Porque você não vai ter, às vezes,
um escopo muito bem estabelecido, às vezes você não vai ter um prazo muito bem definido, então você tem chances de ficar pegando demandas de várias áreas diferentes, se você for nesse modelo centralizado, né? E até no descentralizado, de você pegar várias demandas ali do seu time, de várias pessoas diferentes, às vezes até da mesma pessoa, né? E ficar apagando vários incêndios. Então, as chances de se instaurar um ambiente caótico, na minha percepção, é muito maior nesses modelos 1 e no 2. Então, o que a gente pode fazer para organizar o nosso ambiente de trabalho e tornar ele o menos caótico possível? Seria então mudar todas as empresas para elas trabalharem nesse modelo de projetos? Não necessariamente. A gente pode pegar alguns elementos que fazem com que esse modelo de organização em times de projetos, os elementos que fazem com que isso se torne mais organizado, e tentar passar eles para os modelos 1 e 2. Então, isso que eu tentei fazer ao longo da minha carreira, né? E funcionou bastante no dia a dia. Então, eu queria passar essas dicas para vocês, né? Vão ser 4 dicas. A primeira dica é você delimitar muito bem o seu escopo, então tanto o seu escopo como o da sua área. Então, lembra que eu falei para vocês, né? Um projeto, pela definição dele, ele tem um escopo, né? Um começo, meio e fim, mais bem definido. Então, isso já traz um pouco mais de organização para os projetos e não significa que por você não estar num projeto, mas trabalhar com mais processos, um departamento específico, você não possa delimitar ali as suas atividades. Então, o seu escopo e também o escopo da sua área. Se você delimitar bem o escopo, você acaba principalmente com o problema de você se tornar uma pastelaria. Então, de você ficar atendendo vários pedidos diferentes que podem fugir até do seu escopo. E a maneira que eu julgo que é mais eficiente de você delimitar o seu escopo e da sua área é vocês se guiarem por quais objetivos estratégicos, por quais resultados que vocês devem trazer, que vocês são responsáveis. E aí existe uma metodologia bem famosa chamada OKR, que é basicamente isso, que são você se guiar pelos objetivos estratégicos e pelos resultados que aquele objetivo estratégico vai trazer, né? E aí, no caso, as metas. Então, ao invés de você falar, eu cuido desse processo, ou eu cuido dessa atividade, você se guia pelo resultado que você deve trazer. Então, qual meta que eu preciso bater? Quais os objetivos estratégicos que eu sou responsável, ou que o meu time é responsável? Então, você tendo isso em mente, ele vai ser a sua estrela guia para você conseguir decidir, né? Ah, então essa atividade aqui, ela não vai me fazer chegar mais perto do meu objetivo estratégico que eu sou responsável. Então ele vai lá pro final da prioridade, pra lista de prioridade. Não significa que às vezes você não vai conseguir atender uma área ou outra, ou uma demanda que alguém te pede, se ela tá fora ali do seu escopo. Mas se você tiver lotado de coisa para fazer, você simplesmente vai despriorizar aquelas coisas que estão fora do seu escopo e vai priorizar aquilo que justamente é de sua responsabilidade, né? Então faz parte dos objetivos estratégicos que você é dono. Então, se você tiver bem claro na sua cabeça qual que é seu escopo e aí no caso, quais são os objetivos estratégicos, os resultados que você e o seu time devem trazer, fica muito mais claro vocês saberem o que vocês vão dizer sim, para as atividades que vocês vão dizer sim e para as atividades que vocês vão negar. E aí com isso, as chances de vocês se tornarem uma pastelaria é menor. A segunda dica seria você priorizar com base no escopo. Então, isso daí seria principalmente para você evitar que você e a sua área se tornem um corpo de bombeiros, de você ficar apagando os incêndios. Porque o que seriam os incêndios? Os incêndios seriam nada mais aquelas demandas que são urgentes, mas que não necessariamente são importantes. Então você tem que saber priorizar, principalmente com relação a dois quesitos, né? O que é importante e o que seria importante para você. É aquilo que você definiu na etapa anterior. Então, quando você delimitou o seu escopo, viu quais objetivos estratégicos que você é responsável, você decidiu o que é importante para você. E aí tem a outra métrica de priorização, que é com relação ao que é urgente, que aí no caso seriam os prazos. Muitas vezes, inclusive até eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que é natural do ser humano dar prioridade pelas coisas que são urgentes. Só que às vezes a gente acaba esquecendo de coisas que às vezes são mais a longo prazo, mas que são mais importantes e prioritárias. Então, se você conseguir organizar um método de priorização, né, e uma rotina de priorização, então, em várias
vários intervalos de tempo, né? Então, para projetos maiores, fazer uma organização anual, semestral, e até para atividades menores, você vai fazendo uma priorização, né? Uma rotina de priorização semanal ou até diária, para você conseguir falar o que que você vai fazer e o que que você não vai fazer. Então, na etapa anterior, você definiu o que que era importante, e agora você tem que confrontar com os prazos, né? E organizar tudo isso de uma maneira que você crie uma rotina de priorização. Isso é importante não só para você conseguir organizar melhor as suas atividades, o seu escopo, mas também para você conseguir justificar para as outras áreas, né, ou até para outras pessoas que pedem para você alguma demanda, se aquilo que ela está te pedindo é prioritário na sua lista de prioridades ou não. Então você mostra simplesmente, ó, eu tenho essa lista de prioridades, essas coisas são muito mais prioritárias do que isso que você está me pedindo. Então aqui eu vou colocar no final da lista e eu vou entregar só tal dia. Então isso e até força as pessoas a se organizarem, né? Antes de te pedirem alguma coisa. Então simplesmente você ir lá, elas pedem pra você alguma coisa e você já tem que fazer na hora. Senão você acaba mal acostumando essas pessoas. Então, se você consegue estabelecer muito bem uma rotina de priorização, você tem menos chances de ficar servindo como corpo de bombeiros e apagando o incêndio ali que vai surgindo. A terceira dica é você saber estabelecer limites. Então não adianta nada você definir um escopo para você conseguir evitar de ser uma pastelaria e você definir bem as suas prioridades para você deixar de apagar incêndio, mas se você não coloca isso na prática, você vai perceber que a partir do momento que você aplicar essas dicas um e 2, elas não automaticamente vão fazer com que todos os seus problemas acabem, porque as pessoas elas vão estar mal acostumadas com aquele antigo modelo, então com aquele modelo caótico ali de elas te pedirem um monte de coisa de última hora. Então você tem que acostumar as pessoas, educar elas a se organizarem com base nesse novo modelo que você estabeleceu. Então, sabendo dizer não para as coisas que são fora do seu escopo principal, né, dos objetivos estratégicos que você é responsável, e também saber negociar prazos, né, para atividades que são menos prioritárias que as outras áreas estão te pedindo. Então também vai muito de você. Não adianta você fazer toda essa priorização ali, delimitar o escopo, se você acaba falando sim para todas as demandas que chegam para você. E aí no começo vai ser um susto para as outras áreas, né? Elas não vão estar esperando, mas que nem eu falei antes, naturalmente as pessoas vão começar a se adaptar para esse modelo, porque elas sabem que se elas te pedirem de última hora agora, ou se elas pedirem uma atividade, elas não souberem justificar qual que é a prioridade daquilo, elas simplesmente vão deixar de ser atendidas, ou vão demorar mais para serem atendidas. Então a ideia é que você consiga organizar muito bem isso daí, do escopo, do da priorização, da rotina de priorização e também saber educar as pessoas para que elas se encaixem nessa rotina de priorização e no escopo que você está trabalhando. É claro que falando assim, no mundo ideal, né, isso ocorreria muito bem, mas nem sempre você vai fazer só atividades no seu escopo. Então, às vezes, se sobrar tempo, você vai estar tendo que ajudar outras áreas com outras tarefas, né? Claro, não vai ser bitolado ali em simplesmente falar, isso aqui eu não ajudo, e mesmo que você tenha tempo. Então, se sobra um tempo para você, não tem importância você vai lá e ajuda uma outra área, né? Mas a ideia é que o seu foco principal seja nas coisas que são prioritárias para você e que são dentro do seu escopo do que vai ajudar realmente a empresa, né? Então, no fundo, é o que vai trazer mais resultado para a empresa também. E óbvio que também você consiga ser reconhecido pelas coisas que você está fazendo na empresa. E a quarta e última dica é mais um bônus, é você criar processos e automatizar o que for repetitivo. Então, toda vez que você identifica uma tarefa que você tem que executar várias vezes, então, por exemplo, um relatório que você precisa montar e apresentar numa reunião. Então, às vezes, em vez de você ficar toda hora coletando aquele dado na mão, colocando num banco, puxando do banco de dados, você pode montar um dashboard, um painel de indicadores automático, né? Então você trabalha um pouco mais na coleta dos dados, na automatização, e ele vai lá e puxa aqueles dados automaticamente, coloca num dashboard, e você simplesmente apresenta aquele dashboard de maneira mais eficiente. Não precisa ficar coletando aquilo na mão toda vez que você faz. Então, identificar quais tarefas que são repetitivas e que você tem um ganho ali se você automatizar aquele processo. E aí você só tem que tomar dois cuidados. Um cuidado é de você burocratizar demais, então você ficar criando processos para tudo que você faz. E outro cuidado que você tem que tomar também é de você
saber avaliar se vale a pena ou não aquele processo ser automatizado. Então, tanto no sentido de que às vezes você vai perder muito tempo automatizando, sendo que você nem faz tantas vezes aquele processo, né? E também no sentido de que às vezes você automatizando alguma coisa, deixando muito padronizada, você pode acabar perdendo alguns insights de uma análise que poderia ser mais personalizada. Então, só tem que tomar cuidado com isso. Mas, no geral, se for uma tarefa muito repetitiva, que você tem que fazer várias vezes, você fazer algumas automatizações podem te facilitar, né? E deixar seu trabalho um pouco mais livre para você focar em projetos que são mais prioritários e que podem trazer mais resultados para a empresa. Então, essas foram as 4 dicas de como você pode organizar melhor seu ambiente de trabalho como analista de negócios. Se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo também o que você achou dessas dicas. Se você, como analista de negócios, trabalha no ambiente que é caótico, né? Fala aqui pra gente como que é esse ambiente, como que é seu dia a dia de trabalho. Não esquece de se inscrever na Semana da Análise de Negócios, se você ainda não se inscreveu. O link tá aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.